Lá na cidade de Ur, Abrão nasceu. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele casou ali naquele lugar. Abraão não teve filhos por um bom tempo, mas ele fez a sua vida ali naquele lugar. E ele deveria ter por volta de 65 anos, quando Deus apareceu para ele de alguma maneira, que a Bíblia não detalha exatamente como Deus apareceu para ele. Se foi num sonho, se ele teve uma visão, como é que foi que Deus falou com ele. Mas a Bíblia diz que Estevão disse lá no texto lá de Atos, que o Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão e falou uma palavra para ele. A tradição inclusive diz que Abraão, ele não acreditava na sua juventude de que havia outros deuses. Talvez por isso, lá em Isaías, o irmão do Retro pode deixar os textos para que as pessoas acompanhem. Talvez lá em Isaías, por isso que está escrito lá, olha, o versículo 2, que o único, Deus disse assim, olha, quando eu o chamei, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ele era único. Talvez no meio de uma sociedade idólatra, no meio de uma sociedade que tinha muitos deuses, no meio de uma sociedade em que quando há muitos deuses, há muita perversidade, imoralidade, a Bíblia diz que Deus achou a Abraão e falou, olha, ele era único. Por isso que Deus o chamou e o abençoou e o multiplicou. Às vezes o fato de você ser diferente, às vezes o fato de você querer viver uma vida reta, às vezes o fato de você querer viver uma vida honesta, uma vida correta, talvez em alguns ambientes pode parecer que não, mas todos fazem. Às vezes as pessoas usam todos fazem, mas quando você quer viver uma vida diferente e busca a Deus, eu quero conhecer o Deus verdadeiro, eu quero servir o Deus verdadeiro, talvez as pessoas vão achar você uma pessoa um pouco estranha ou diferente da maioria, mas Deus vai olhar para você de uma forma diferente, meu amado. Na verdade, querido, quando você vem a Cristo, não tem como você não deixar algumas coisas na sua vida. Quando você decide, não, eu quero servir a Jesus, eu quero servir a Jesus. De repente, você é colocado diante de algumas escolhas que você precisa escolher. Ou eu quero servir a Jesus, ou eu quero conhecer a Deus. Eu sinto no meu coração necessidade de algo a mais na minha vida. Então, você vai ter que tomar uma decisão de deixar algumas coisas na sua vida. Aí você vai deixar a amante, você vai deixar a prostituição, você vai deixar de fazer coisas ilícitas, você vai deixar alguns ambientes, às vezes até algumas amizades você vai acabar deixando, pessoas que às vezes só querem afastar você de Deus, levar você ao pecado, levar você para longe do Senhor. Então às vezes você tem que tomar uma decisão na sua vida. A pessoa tem que falar, não, eu quero deixar as drogas, eu quero deixar esse ambiente, eu quero deixar essas amizades, porque senão não vou conseguir servir ao Senhor. Se eu quero servir ao Senhor e eu vou lá o tempo inteiro, vou lá na boca de fumo, evidentemente que aquele lugar vai me afastar de Deus. Então, na sua vida, se você decidir, não, eu quero servir ao Senhor, você vai ter que deixar algumas coisas, minha amada. Não tem como. Hoje em dia nós não gostamos muito desta palavra, porque nós pensamos que nós podemos juntar tudo, e que tudo vai colocando, somando a nossa vida, e não. A gente tem que tomar uma decisão na nossa vida e falar, não, eu vou deixar algumas coisas em minha vida para servir a Cristo. E daí você, quando entrega a tua vida a Cristo, de repente entrou uma paz no teu coração que você não tinha antes. Entrou uma paz no teu coração que você não tinha. Aí você tem que dar um próximo passo. Qual que seria um próximo passo? Bom, eu agora vou começar a ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu tenho pouco tempo. Sim, se morrer hoje, você não vai ter tempo nenhum. É verdade. A gente arruma tempo para as coisas que são importantes. A gente fala, não tenho tempo. Não, você tem que acertar as suas prioridades. Prioridades na vida.